Seguimos, módulo 4 desse nosso curso, mini curso, né? Desse conteúdo aqui que a gente está trabalhando o aborto sob uma perspectiva, sob uma ótica umbandista. Lembrando sempre que esse foi o objeto do meu trabalho de conclusão de curso, referente à minha graduação em Ciências da Religião. Módulo 4, a gente vai tratar aqui sobre as consequências do aborto, né? Da prática de abortamento. Como a gente viu na conceituação em módulos anteriores, o aborto, né, de acordo com a conceituação exposta, seria o produto, né, o fruto da prática do abortamento. Ok? Então vamos ver as consequências desta prática. Então o objetivo nosso hoje aqui é apresentar as consequências físicas, legais e espirituais decorrentes de processos de abortamento. Legais a gente vai falar pouco, né? Até porque no módulo anterior a gente já viu bastante aí o que versa a legislação brasileira, tanto para os maiores de idade quanto para os adolescentes, no que tange aí a prática do abortamento, né? Então foi bastante explorado, então a gente vai dar uma rápida passada aí só para refrescar a memória. E as consequências espirituais, né? Que acho que para quem é espiritualista, acredita numa existência após a morte, em sucessivas encarnações, eu acho que são as consequências que mais pesam, né? Então, para a gente alcançar esse objetivo, vamos seguir o seguinte sumário, uma introdução, desenvolvimento, onde vamos abordar as consequências físicas do abortamento, consequências legais do abortamento, consequências espirituais do abortamento, e eu vou ler aqui um relato de um espírito que ele foi vítima de um processo de abortamento, e em virtude desse processo ele acabou se tornando um obsessor, né? Acabou atacando espiritualmente uma determinada família. E uma breve conclusão. Então, toda ação realizada quando revestido da matéria, né, quando encarnado, seja positiva ou negativa, irá gerar consequências na vida do indivíduo. Esse também é um conceito que a Umbanda agregou, tanto do espiritismo quanto das religiões aí, orientais, né? Budismo, hinduísmo, shintoísmo também tem alguma coisa não a conceituação de karma propriamente dito, né? Mas tem essas consequências espirituais das ações enquanto em vida, né? Então a Umbanda também acabou agregando esse entendimento de karma e dharma, né? O que você faz de positivo e de negativo nessa existência, você acaba levando para uma existência futura, acaba te gerando uma consequência positiva ou negativa de acordo com o que você faz, né? Então, consequências físicas. As consequências físicas do aborto, tanto para a gestante quanto para o feto, vão variar de acordo com o meio onde o aborto é realizado e com o método ou processo ao qual aquela pessoa que está fazendo a prática do abortamento é submetida. Então, quando a gente fala de meio, a gente fala do local propriamente dito, né? Então, a gente sabe que por não ser legalizado e por ser criminalizado, a gente vai ver a diferença disso aí no último conteúdo, né? Quando a gente trata da diferença entre legalizar e descriminalizar, a gente vai ver que por não ser legalizado e por ser criminalizado, muitas clínicas ou profissionais que realizam esse procedimento o fazem de forma clandestina e muitas vezes em locais que não são próprios para o exercício de uma atividade médica, né? Ou uma atividade de enfermagem, etc. Né? Muitas das vezes o local, por não estar adaptado para realizar esse procedimento, ele não está devidamente esterilizado, ele não possui aí inspeções dos órgãos de vigilância sanitária, e o que acontece é que muitas das mulheres jovens, né, que vão fazer esse aborto,
acabam sendo aí contaminadas, né? Seja pelo ambiente, seja pelos objetos que são inseridos nas suas partes genitais, né? E pelo fato da clínica ser clandestina, muitas das vezes ela não tem estrutura para lidar com infecção, para lidar com as consequências de uma prática abortiva irregular, certo? E o que a gente vê é que muitas mulheres morrem em virtude aí de locais que não são, né, teoricamente aí, ideais para essa prática. Então, as consequências físicas dessa prática do abortamento também vão ser influenciadas pelo local onde ele está sendo realizado. Porque se é um local com estrutura, tem UTI, tem médicos capacitados e com uma infraestrutura para conseguir a tempo reagir em caso de adversidade, aquela mulher ali ela consegue se recuperar, consegue ser evacuada para um lugar onde ela receba tratamento adequado, etc. Isso aí também vai variar de acordo com a condição financeira da mulher que se propõe a fazer o abortamento, né? A gente sabe também que o maior índice de morte em abortamento, infecção, né, oriunda da prática de abortamento, são das mulheres de classe, né, C e D, aí, classe E, sei lá, nem sei em quantas classes agora estão subdividindo a população, mas de baixa renda, vamos colocar dessa forma, né? Porque não tem condições financeiras de arcar com um médico, com uma infraestrutura onde ela sofra menos risco. Então, por existirem mulheres com condições financeiras diferentes, então o meio onde elas vão praticar esse aborto também vai influenciar nas consequências físicas, né, pós processo de abortamento. As consequências físicas podem ser imediatas ou mediatas. Dei uma volta enorme aí, mas espero que tenha conseguido me fazer entender aí, né? Então o meio vai influenciar as consequências físicas que aquela gestante vai sofrer após a prática do abortamento. Se ela tem uma condição financeira maior, ela vai num local, entre aspas, melhor, com mais infraestrutura, e a chance dela sofrer uma infecção ou sofrer uma consequência física em virtude da prática do abortamento é menor. Porque ela vai ter mais infraestrutura, ela vai ter um profissional mais qualificado, então, teoricamente, as consequências que ela vai sofrer são menores. Então, as consequências físicas podem ser imediatas ou mediatas. Imediatas é autoexplicativo, né? Imediatas aí é que elas vão surgir após o processo de abortamento. Pode passar um tempo e aquelas consequências só surgirem bem depois. As imediatas aí a gente pode botar hemorragia, pode botar infecção. São essas que naquele momento do abortamento ali, que está sendo realizada a prática do abortamento, já são explícitas, ok? Então, consequências físicas imediatas são aquelas relacionadas diretamente ao aparelho genital feminino, né? Então, destacando-se hemorragias graves, em virtude de aparelho, procedimento mal executado ou profissional não capacitado, perfurações do útero pelos mesmos motivos, traumatismos vaginais, das trompas e dos ovários, que, por consequência, conduzem a infecções mortais ou a esterilidade. Isso aí vai variar de acordo com a condição financeira da pessoa, né? Como já foi amplamente explorado nesse início de conteúdo aqui. Se a pessoa tem uma condição financeira maior, ela vai pagar um profissional mais capacitado teoricamente, uma clínica, um local com infraestrutura melhor e, consequentemente, vai estar menos suscetível a esse tipo de consequências. As consequências físicas mediatas, então, são aquelas relacionadas aos reflexos remotos do processo de abortamento. Então, lesões intestinais podem ocorrer em virtude aí de um camarada inserir um objeto ali de forma errada, ou com muita pressão, ou com muita força, né? Então pode ocasionar lesões intestinais e estomacais, uma futura necessidade de reparar via processo cirúrgico a genitália, pode ocorrer também lesões aí no aparelho gástrico e etc. Então, essa separação em consequências
físicas imediatas e imediatas também está muito relacionado aí à genitália, né? Essas lesões mais próximas ou mais afastadas ou da genitália, ok? Acho que deu para entender bem aí a sistemática, essa divisão. Então, dentro das consequências físicas, podemos ainda destacar que após o processo de abortamento, a gestante pode sofrer consequências psíquicas. Então, aqui no livro lá o autor ele vai separando, mas aqui a gente acaba englobando no mesmo aspecto, porque as consequências psíquicas elas acabam gerando consequências físicas, então elas estão interligadas, ok? Então, a pessoa que fez essa prática do abortamento, ela pode sofrer consequências psíquicas. Fruto de quê? Remorso, arrependimento de ter feito a prática do abortamento. E muitas das vezes esse arrependimento, essa culpa, vai gerar aí a problemas de depressão, problemas de ansiedade, que podem ocorrer, né? Podem gerar também, como causa desses problemas psíquicos aí, o suicídio, entre outras situações, ok? Psicose também, quadros de psicose, crises nervosas, etc. Consequências legais, acho que já foi bastante abordado aí no nosso tema anterior, né? Então, no Brasil, atualmente, o aborto é considerado uma prática criminosa, né? Tipificado como tal no Código Penal brasileiro, com penas que variam de 1 a 10 anos de reclusão, né? Isso quando praticado por maior de idade. Quando praticado por menor de idade, a gente viu lá também que o menor de idade, ele, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, aí, vulgarmente conhecido como ECA, também sofre algumas sanções, logicamente mais brandas, né, se comparadas aí à punição do adulto. E essas punições aí para o adolescente, jovem, adolescente, criança, são encaradas como ato infracional, né, com medidas que vão de advertência até internação em estabelecimento educacional apropriados para aquela criança adolescente propriamente dito, ok? Então isso aí já foi bastante explorado no módulo anterior, então eu preferi não me ater a essas consequências legais nesse módulo aqui, ok? Então, consequências físicas, a gente viu que as principais consequências aí são lesões em órgãos femininos, algumas lesões, inclusive, podendo levar à morte, né? Lesões, infecções, etc. E também consequências psíquicas, né? Psicológicas, que podem levar aí a quadros de depressão, quadro de psicose, quadro de crise de ansiedade, né? E algumas dessas situações aí podem levar ao suicídio daquela pessoa que realizou a prática do abortamento. Muito grave, né, gente? Então, o corpo, vamos falar agora de consequências espirituais, ok? O corpo é um veículo para o espírito. Isso aí é amplamente divulgado e ao longo dessa nossa jornada aqui, tratando sobre a prática de abortamento em uma visão umbandista, bastante explorado, né? O corpo não é nosso, o corpo ele é uma concessão para a gente vivenciar experiências na matéria, né? Então, o corpo é um veículo e, como já verificamos, a encarnação é um processo de renascimento sucessivos do espírito. Esse processo tem a finalidade de, na maioria dos casos, resgatar faltas cometidas em encarnações no passado, de forma que o espírito se depure e alcance a elevação. Na maioria das vezes, por que eu falo na maioria das vezes? Que tem muitos espíritos que vêm a esse plano com missão de ajudar, né? Vem como, de fato, um missionário. Aquele espírito já tem um grau de evolução X, que ele não precisaria encarnar, mas ele tem um conhecimento que ele precisa passar, ele tem uma família que ele precisa ajudar, ele tem uma comunidade que ele precisa intervir, e ele vem e encarna, mas não como pena, né? Não como resgate, mas sim como uma missão. Para o espírito que é vítima do aborto, né? Essa é uma encarnação que ela acaba sendo anulada. Então você tirou daquele espírito ali a chance que ele tinha, se for o caso, né, dele resgatar, você tirou dele a chance de resgatar as faltas que ele cometeu em encarnações passadas. Se ele for um espírito que veio para ajudar, né, veio em missão, você tirou não só dele, mas daquelas pessoas que seriam ajudadas, você tirou a oportunidade de que essa ajuda fosse concedida, ok? A gente vai ver o caso aí do Cristiano Ronaldo aí no futuro módulo,
a gente vai abordar justamente isso, né? É, a mãe dele, adiantando, né? A mãe dele tentou abortar ele aí umas 2 vezes, e porque ela já tinha bastante filho, era separada, não tinha condições de criar mais um filho, e acabou que não conseguiu, né? Teve aconselhamento também para não abortar e tal. Hoje o menino que ela ia abortar, porra, um cara multimilionário, ajuda diversas organizações aí sem fins lucrativos, doa dinheiro para uma porção de causa. O camarada aí é referência no futebol. Então a gente vê que uma ação não pensada, né? Ou tomada aí por impulso, as consequências futuras podem ser enormes. Olha a realidade dessa mulher que o Cristiano Ronaldo mudou, né, com o seu futebol aí, com o seu trabalho e tal. Olha a realidade de centenas de crianças aí em projetos sociais que ele mudou com o dinheiro dele. Então, essa também é uma situação a se pensar. Então, aquele espírito é impedido de passar pelas provas materiais que seriam impostas e pelas quais passaria com aquele corpo que se formaria. Foi o que eu já abordei aqui, né? Você nega a ele a chance de exercer aí, de trabalhar, de resgatar suas faltas nessa existência, se ele for um faltoso, ou de ajudar outras pessoas se ele vem com a missão de, né, de elevar pessoas, de mudar realidades, enfim. Além disso, sofre também o espírito consequências perispirituais, né? Então, o perispírito é um laço fluídico aí que liga o espírito à matéria. Esse é uma ele tem uma constituição bem sutil, né? A gente ainda não consegue, com o nosso grau de conhecimento e entendimento aí, definir qual que é a constituição, a matéria sutil que compõe o perispírito, mas a gente sabe da importância que ele tem, inclusive nos processos mediúnicos, quando a gente para trabalhar aí em corporação, a gente vai entender que o espírito manifestante ele não se aposta do corpo do médium, e sim acontece uma ligação é, perispiritual, perispírito a perispírito, né? Que acaba sendo um veículo pelo qual o espírito manifestante transmite a sua mensagem ao espírito encarnado, ok? Então, esse indivíduo ele sofre consequências perispirituais, pois para o espírito o processo de abortamento é violento, gerando lesões na memória profunda, né? No perispírito. Essas lesões ficam gravadas nas moléculas sutis do perispírito do reencarnante, que irão modelar seu corpo em futuras reencarnações, encarnações e reencarnações. Então, muitas das vezes, esse espírito, numa futura encarnação, numa nova encarnação, ele vem aí com lesões no corpo, lesões faciais, lesões inclusive perispirituais, a nível, com problemas espirituais que são fruto de um abortamento realizado numa existência anterior, né? Da qual ele foi vítima. Assim sendo, tais lesões perispirituais podem fazer com que o corpo futuro daquele espírito apresente lesões de nascença ou imperfeições, ok? Então, além de você negar a oportunidade para aquele espírito ali de realizar suas provas, né? Você também acaba marcando aquele espírito ali na próxima existência dele. Olha o nível da responsabilidade, né? Imagina você saber que aquela criança que está nascendo com uma deformidade no corpo, uma deformidade facial, é porque você, em uma existência anterior, realizou um aborto. Também é algo a se pensar. Para aquela que realiza o procedimento, as consequências surgem de maneira mais grave, pois ela assumiu, enquanto desencarnada, o compromisso da maternidade. Então a gente sempre fala de responsabilidade espiritual, família espiritual, planejamento familiar espiritual. Então, as pessoas, antes de encarnar, elas assumem certos compromissos, né, com determinados espíritos, de seu livre-arbítrio, de sua vontade,
né? Onde ela vai encarnar, em qual família, quais situações ela vai acabar passando. Alguns acertos são realizados anteriormente à reencarnação. Ok? Então a pessoa assumiu aquele compromisso de ser mãe daquele espírito determinado e por ter esquecido desse compromisso, né? Porque quando você encarna, você esquece temporariamente suas vivências anteriores, por ter esquecido, aquela pessoa desfaz o compromisso que já tinha sido feito previamente. Aí também é outro ponto a se pensar, né? Mas se ocorre esse esquecimento involuntário, a pessoa ela seria também responsável por essa ação, já que ela não se lembra que ela fez o acordo, entre aspas. Então existe um entendimento que todos que transgridem leis universais que foram criadas, né, pelo Ser Supremo, por Deus, elas são responsabilizadas. Então, independente se ela lembra ou não de ter feito o acordo com aquele espírito ali antes de encarnar, aquela pessoa está transgredindo uma lei universal. Então, ela vai ser responsabilizada pela transgressão que ela cometeu. Dessa forma, como consequências imediatas, podemos destacar as próprias consequências físicas. Então, as consequências físicas elas também podem ser englobadas como consequências espirituais indiretas, né, da prática do abortamento. Então, a lesão no órgão genital, pode acontecer também aí ficar estéril, né? Então, algumas consequências físicas também podem ser interpretadas como consequências espirituais indiretas, ok? Então, como consequências espirituais, além de acrescentar mais uma falta de ser reparada em seu caminho, diversas podem ser as consequências. Então, o espírito ele vem para cá com a finalidade de se depurar, de limpar aí as transgressões que foram cometidas na existência anterior, né? Limpar a ficha. Aí você vem para cá e você comete mais uma falta. Então, você está acrescentando mais um tijolinho nas coisas que você tem que reparar na sua vida. Beleza? Então, além disso, né? Vamos levar já para as consequências futuras. Então, em uma outra existência, aquela pessoa, por ter cometido uma prática, né, de aborto, né, por ter negado, né, a condição de mãe que lhe foi imposta ou lhe foi concedida, então, na próxima existência, não vai ser permitido que aquela pessoa engravide. Ou ela vai passar por processos de gravidez muito difíceis, né, vai ter abortos espontâneos, vai engravidar com muita dificuldade. Então, essa é uma consequência espiritual de uma prática de abortamento. Em outra encarnação, a gente já viu que o espírito não tem sexo, então cada encarnação ele vai vir de acordo com a missão, com o resgate que ele tem que fazer. Então, nessa encarnação, você pode vir como homem, na próxima encarnação você pode vir como mulher. Esse é até o meu entendimento de quando a gente tem a situação de transexualidade, você tem indivíduos que afirmam não se sentir como homem ou como mulher. Esse é o entendimento que eu tenho. Isso é como se fosse um resquício de existências anteriores. Que de fato aquela pessoa não se sente mulher porque existe um resquício ali de uma existência anterior onde aquele espírito foi uma mulher. Então ele não se desligou completamente da existência ou não esqueceu completamente da existência anterior. Ok? Então numa próxima existência aquela mulher que fez a prática do abortamento ali vem como um homem, com aquele anseio, aquela vontade de ser pai, e não consegue justamente por ter realizado essa prática uma existência anterior, né? Ou receber como filho aquele que um dia foi vítima do abortamento, né? Aí vai ser aquela criança difícil, vai ser aquele filho que você não consegue ter um diálogo, que você sempre tem problema, que sabe, que te causa bastante problema, desentendimento familiar. Então, muitas das vezes, não quer dizer que todas as situações que tem desentendimento familiar entre pai e mãe, mãe e filho,
que é esse o caso, mas pode acontecer sim. Então, a pessoa ela praticou um aborto em uma existência, na outra existência ela acaba recebendo no seu seio familiar aquela criança que um dia foi vítima da prática de abortamento e uma criança extremamente difícil de lidar. Pode acontecer. Isso aí a gente vê em diversos romances mediúnicos, diversas psicografias, né? São exemplos que a gente dá que a gente vê na fonte bibliográfica, né? Nada inventado aqui ou dado de orelhada, não, né? Na doutrina kardecista, conforme a literatura ela foi se expandindo e foram se criando esses órgãos regulatórios, entre aspas, a cada produção literária psicografada era submetida ali entre aspas, controles, né, e fiscalização. Porque senão é muito fácil, né? Eu escrevo qualquer coisa ali, falo que é psicografia do espírito e acabou. Então não é assim. Então as fontes que a gente usa aí são fontes aí que passaram por um certo crivo, vamos colocar dessa forma, ok? Pode ainda ela própria, na esperança de ir para um plano material resgatar suas faltas, ser vítima de um processo de abortamento. Então, ela ser vítima daquilo que um dia ela praticou. Então, ela está achando que vai encarnar, vai resgatar as faltas, quando ela está, né, no núcleo ali, no ventre daquela pessoa, a pessoa vai e pratica o abortamento. Então, para o espírito que encontra-se na condição de pai e provoca o incentivo ao aborto, também existem consequências, que são basicamente as mesmas das mulheres, né? Destacando-se aí consequências moléstias testiculares, né? O cara ficar estéril, né? Como a gente fala aí vulgarmente. Então, os genitores ou aqueles que incentivaram ao processo podem ainda ser vítimas de processos de obsessão. E também, como a gente tratou aqui da assexualidade espiritual, esse camarada aqui que incentivou a mulher dele a fazer o aborto, ou coagiu a mulher dele a fazer o aborto, numa próxima existência ele pode vir como mulher, ter essa vontade de ser mãe e não conseguir engravidar. Ser vítima de processos de aborto espontâneo, etc. Então agora a gente vai ler aqui um relato, né, de uma pessoa aí que foi abortada e acabou aí assumindo o papel de obsessor em virtude dessa prática de abortamento. Então, no recôndito do meu espírito, ainda trago a marca das feridas da qual fui vítima, em um passado não muito remoto. Meus verdugos, verdugos aí entende-se carrascos, meus verdugos, quem seriam? Infelizmente tenho que explicar. Meus verdugos eram meus próprios pais. Há muito eu aguardava a oportunidade de reencarnar. Trazia de um passado enegrecido ofensas e mais ofensas quanto aos direitos de meus semelhantes, que deveriam ser respeitados, os quais deixei de cumprir. Então vê que o camarada era um camarada que ele não era um camarada fácil, né? Era um camarada problemático em existências anteriores. Enfim, a oportunidade surgiria, quando aqueles que comigo partilharam tais atos estariam vinculados a mim, oferecendo-me a reencarnação e, como meus genitores, saborearíamos os frutos de um passado delituoso. Então, aquele camarada foi uma figura complicada na existência anterior, viu aqui que ele, inclusive, possivelmente causou mal para algumas pessoas. Ele reencarnaria na família de pessoas com quem ele partilhou essas, entre aspas, essas maldades ou essas omissões em existências anteriores, e os três, como família, iriam colher os frutos das suas más ações em existências anteriores, ok? Esse é o cenário. Tudo acertado, sendo que o reencarnar para mim era como se fosse uma aurora sublime, a despontar entre os lodaçais pantanosos das trevas em que eu vivia. Era como se fosse oferecida a liberdade a mim de uma forma condicional, idêntica ao de um encarcerado que desfruta como residente da casa dos albergados. Qual? Tudo não passara de um sonho, porque eles, aqueles a quem competiam oferecer-me tal oportunidade, quando os havia procurado na fecundação da célula da vida,
me permitiram a sobrevivência de apenas dias, mal dando para completar um mês. A minha vida se fora, desaparecer a aurora sublime da esperança, pois impiedosamente fui abortado. Então, aquele espírito, ele foi uma pessoa não tão boa em uma existência anterior, aqueles ali que seriam seus pais foram seus cúmplices nessas ações ou omissões de vidas anteriores, os três em família resgatariam suas faltas cometidas no passado, porém, no meio desse processo, aqueles que seriam seu pai e sua mãe desistiram de levar adiante essa gravidez e com menos de um mês abortaram aquele indivíduo, né? Negando-lhe a oportunidade de resgatar suas faltas passadas. Sofri, sofri muito. Foi uma mutilação que senti membro por membro a sangue frio. Nesse interim, perguntei a mim mesmo: o que fazer aos meus verdugos, né? O que fazer aos meus carrascos? Seria justo, enquanto eu sofria as dores terríveis da expulsão das sombras das trevas, eles caminharem felizes pela vida? O que deveria eu fazer? Achei por bem fazer justiça com minhas próprias mãos, perseguindo-os por toda a existência física com o objetivo de infernizar o seu lar. Essa aqui também é uma consequência espiritual da prática de abortamento, né? Aquele espírito ali se revoltar por ter sido negado a oportunidade dele de resgate e ele começar aí a criar um processo obsessivo em uma determinada pessoa ou família. Então, atormentá-los a ponto de loucura e destruir seus elos de amizade, levando-os à falência total. E assim comecei a execução dos meus planos, atormentei-os até quase enlouquecê-los. Decorridos alguns anos, comecei a sentir compaixão dos mesmos, e quando os vi se encaminharem a uma casa espírita para tratamento psíquico, resolvi abandoná-los. Então, ele passou por um período extenso de obsessão, infernizando a vida daquelas pessoas, né? Atrasando a vida daquelas pessoas. Você vê aqui que ele fala, ó, atormentei-os até quase enlouquecê-los, então foi um processo obsessivo pesado, até o momento que aquelas pessoas ali, muitas das vezes, um amigo que aconselha, são situações aí propiciadas pela espiritualidade que acabam encaminhando aquela pessoa para uma casa de ajuda. Então aquelas pessoas se dirigiram a uma casa espírita e aquele obsessor ali, ele foi ao longo desse processo obsessivo, ele criando, sentindo a compaixão daquelas pessoas, e quando ele viu que aquelas pessoas estavam procurando uma ajuda genuína, uma ajuda espiritual, ele acabou deixando aquelas pessoas de lado, né? Esta minha ação muito me auxiliara, porque abnegados amigos espirituais de luz passaram a me ajudar, informando-me que o uso da paciência e o perdão fariam com que o tempo se incumbisse de realizar um novo encontro com aqueles que me haviam expulsado. Então, por ele ter caído na real e deixado aquelas pessoas procurarem ajuda, né? Ter deixado aquelas pessoas se melhorarem, o que acontece? A espiritualidade acaba concedendo para ele a oportunidade de ele também ser resgatado, né? Dele ser assistido por espíritos superiores, que o aconselharam, né, a se acalmar, e que o tempo, né, o tempo é o senhor dos remédios, o tempo é o melhor remédio, que o tempo, né, com o tempo, ocorreria um novo encontro entre ele e aquelas pessoas para que aquelas faltas fossem, enfim, resgatadas. Assim, através da reconciliação, surgiria a nova oportunidade de reencarne. Hoje aguardo feliz e confiante, porque começo a sentir que muito em breve a aurora sublime surgirá, despontando entre o vale frio do ódio e revolta, onde me acomodei, libertando-me pelas portas da reencarnação. Então, ele já criou essa consciência de que atacar aquelas pessoas ele não vai levar ele a lugar nenhum, e que ele tem que ter paciência, ele tem que entender que aquelas pessoas ali, enquanto na matéria, né, enquanto reencarnadas aí, elas não sabem o que elas estão fazendo. Esse entendimento vai fazer com que ele seja assistido. Esse entendimento vai fazer com que a espiritualidade, o plano superior, conceda ele uma nova oportunidade de reencarne. Esse entendimento vai fazer com que essa família se una num futuro próximo aí.
e resgate aí em conjunto suas faltas pretéritas, ok? Chegamos a ela. Toda ação realizada não passa em branco aos olhos da espiritualidade. Isso aqui, desde o primeiro módulo, eu comento sobre isso. Nada passa em branco. Todas as ações ou omissões entram no caderninho lá da espiritualidade lá, e cada falta, cada acerto está sendo contabilizado aí e vai ser cobrado ou bonificado quando o espírito voltar à sua realidade natural, que é a realidade do espírito. O universo todo está interligado e a cada um será dado de acordo com suas obras, quando em vida. Verificamos que diversas são as consequências para os personagens que se envolvem direto ou indiretamente de processo de abortamento. Algumas delas, inclusive, se perpetuam por diversas existências. Então, ficou bem claro aí, né? Essas consequências. Então, dependendo da forma, dependendo da quantidade também, né? Que tem pessoas que realizam essa prática de abortamento aí mais de uma vez. Essas consequências aí podem perdurar durante diversas existências, ok? É simples o conteúdo, de fácil entendimento, e vamos aí pro último módulo, né? Que aí a gente vai ver a relação entre a Umbanda, o umbandista e as práticas de abortamento. Valeu!